Obrigada, boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite à Emerge, no nome da doutora Adriana, e queria render minhas homenagens aqui à doutora Ivone, porque eu, quando entrei na Defensoria há 20 anos atrás, eu trabalhei com vários... defensora jovem, né? Trabalhei com vários juízes homens, e a primeira juíza mulher com que eu trabalhei foi com a doutora Ivone, e aquele mês que eu trabalhei lá, para mim, foi tão importante na minha carreira, porque a gente sabe, quando a gente é defensor, ou advogado também, né, a gente tem uma posição diferente, os juízes exercem um poder, né, e ver esse poder sendo exercido por uma mulher de um jeito diferente, porque acho que eu queria, e estou falando isso porque isso se conecta um pouco com o que eu quero falar sobre espaço de poder, porque eu acho que o conceito de poder é diferente, né? Então, a parte da dificuldade de a gente acessar espaço de poder tem a ver com o conceito que a mulher tem de poder, que é diferente do conceito patriarcal, masculino. Quer dizer, tem mulheres que exercem poder como homens, é verdade, mas eu acho que o que a gente busca, né, e o que o feminismo busca, é um exercício de poder de uma forma que é muito diferente do que a gente reconhece como poder hoje. Então, rendo as minhas homenagens à desembargadora Ivone, que foi a primeira juíza mulher com que trabalhei e que me mostrou que a gente pode exercer poder de forma diferente. Eu vou começar a minha explanação falando um pouco da Defensoria, né? Eu sou subdefensora pública geral aqui da Defensoria do Rio de Janeiro. E ano passado, ao contrário das outras carreiras, a gente se debruçou sobre a nossa carreira para fazer um diagnóstico de gênero, porque na Defensoria nós somos maioria, né? Somos 67% de mulheres defensoras e 59% de servidoras públicas, né? Então, na Defensoria Pública, a mulher hoje é maioria, né? E apesar de ser maioria, a gente nunca não se sentia contemplada, né? Apesar de compor a maioria da carreira. E a gente tem um grupo de ações afirmativas na Defensoria Pública que discute várias ações exatamente na intenção de que a gente ocupe melhor os espaços, né, de decisão. Eu acho que eu gosto de falar espaço de decisão em vez de espaço de poder, porque a gente não precisa exercer um poder necessariamente para ser capaz de influir, né, nas decisões a serem tomadas. E esse GT é um espaço muito importante de... Então, por exemplo, eu vi as fotos que a Gabriela mostrou, na Defensoria Pública a gente tem uma regra de evento que é de representatividade. Não se compõe uma mesa na Defensoria Pública em que não se garanta representatividade feminina, né? Isso foi uma ação desse GT de ações afirmativas. Então, a gente tem todo um protocolo de evento, né, de composição de mesa, porque é isso, a gente sabe que a gente tem mulheres que são capazes de falar sobre qualquer tema e a gente vai buscar essas mulheres para falar sobre qualquer tema que seja de relevância para a Defensoria Pública. Eu queria primeiro começar mostrando que uma das iniciativas dessa ação afirmativa foi o diagnóstico de gênero da Defensoria. E é interessante ver que 96%, tanto das defensoras quanto das servidoras, estavam satisfeitas com a escolha profissional, né, e se sentem valorizadas por essa escolha. Mas, apesar disso, 59% dessas mulheres observaram e sofreram algum tipo de preconceito na sua atuação profissional, né? Então, quer dizer, a gente ainda tem um espaço que é de disputa, né, para a mulher, né? Ela não se, a gente, por mais que você faça uma escolha, eu acho que as carreiras jurídicas aqui que vão falar, talvez a advocacia seja até uma das mais difíceis, né? Mas acho que a busca da carreira jurídica é porque a gente já entra numa instituição em que pelo menos uma coisa a gente garantiu, né? Igualdade de remuneratória, né? Que é uma coisa que a gente sabe que não existe nas outras carreiras, né, nas outras escolhas profissionais. E aí, apesar disso, quer dizer, apesar dessas seguranças, a gente enfrenta ainda uma série de dificuldades no exercício da nossa atividade profissional ligada à questão de gênero. E como a Gabriela falou também, eu acho interessante a gente observar como a gente não se desperta para isso, né? E aí são as outras perguntas da pesquisa, porque, na verdade, antes de perguntar sobre o trabalho,
sobre a situação do trabalho, foram feitas várias perguntas sobre a situação de discriminação da mulher. E a maior parte das respostas foi no sentido de que as pessoas não se sentiam discriminadas. Até você começar a narrar fatos, né? Você fazer perguntas mais pontuais. Ah, mas você já teve a sua fala interrompida durante uma sustentação oral? Sim, né? E aí você começa a identificar o quanto na sua atuação você é embargada, né? O quanto, por ser mulher, você é embargada. E é relevante destacar também, eu acho que da pesquisa é isso também, a gente identificar que a nossa fala é de um local de privilégio. Né? Porque quando você está na nossa carreira, né? Tanto a defensora quanto a servidora, existe alguma segurança no exercício daquela sua atividade profissional, né? E você reconhecer esse privilégio e identificar que ainda, mesmo sendo privilegiada, porque eu acho que o que acontece muito é que a gente tem uma dificuldade de reconhecer quando a gente sofre um preconceito que está relacionado a gênero, né? E eu acho que talvez a coisa mais importante que a gente possa contribuir é reconhecer que mesmo nesses espaços que a gente ocupa, né? Hoje eu sou subdefensora pública geral, quer dizer, exerço uma atividade de poder, mas ainda assim eu identifico em muitas oportunidades que eu sofro algum tipo de preconceito que está relacionado à questão de gênero, né? E como é importante a gente identificar para que a gente não replique também, porque nós somos resultado de uma sociedade que é patriarcal. Então a gente é capaz de reproduzir esse mesmo mecanismo opressor, inclusive a outras mulheres, né? Aliás, eu diria que, em geral, mulheres praticam esse tipo de opressão contra outras mulheres. E a gente identificar essa situação, tanto na nossa atividade profissional como no nosso dia a dia, é fundamental para que a gente exerça a sororidade, né? Como disse a desembargadora Ivone, nós temos muitas aliadas, né? E a gente precisa se reconhecer como aliadas para que a gente possa suplantar essas dificuldades. Mas eu acho que o principal em relação aos espaços de poder hoje, e falo isso pela ótica da defensoria, porque hoje nós já somos maioria na carreira, né? Eu acho que está relacionado ao conceito de exercício do poder, né? De como se exerce o poder. A gente precisa realmente mudar essa lógica do que é o exercício do poder, né? Eu acho que a gente precisa entender que o poder exercido no modelo que a gente tem hoje, pelo menos a mim, ele não interessa, né? Ele não é esse tipo de poder que eu acho que a gente tem que exercer. Quer dizer, uma mulher continua acreditando muito na representatividade, até porque a gente tem muitas mulheres, então a gente vai sempre encontrar alguém em quem a gente possa escolher que tenha um pensamento semelhante ao nosso, mas eu acho também que o mais importante é a gente mudar o nosso conceito do que é poder, porque mulheres no espaço de poder, exercendo um poder similar ao poder masculino, né, e aí, enfim, masculino que eu digo nesse sentido amplo mesmo de patriarcal, né, eu acho que isso não é isso que a gente pretende, né? Eu acho que nenhuma luta feminista, né? A gente ficou falando aqui sobre representatividade e eu me lembrei enfim, foram trazidos aqui vários avanços, mas tem um que eu acho que é muito emblemático, que é o lobby do batom, né? A gente imaginar que essa Constituição da República que a gente tem hoje, ela foi objeto de uma luta de mulheres. E só existiam 26 mulheres deputadas, né, constituintes. E enfim, toda a sociedade civil, que esse é o poder, eu acho que esse é o poder que a gente é capaz de exercer, que é o poder que é aliado, que se une, né, que é agregador, que é baseado na sororidade. Então, assim, as mulheres, né, os movimentos sociais de mulheres unidas, né, se aliaram a essas 26 deputadas, né, e foram capazes de trazer para a Constituição da República, num momento fundamental, conceitos essenciais ao direito da mulher, né? E a gente está falando, elas eram uma minoria absoluta, né? Se existe alguma minoria possível, era aquela Assembleia Constituinte, né? E essas mulheres unidas a essas deputadas foram capazes de fazer toda a diferença numa série de direitos sociais que estão completamente relacionados a
mulher, né? O SUS que a gente conhece, ele tem origem nesse movimento. E era um movimento que eu acho que é esse que é o poder que interessa a mulher, que é um movimento de união entre as mulheres, né? E um movimento que não, ele tinha para lá, eram várias mulheres de partidos, quer dizer, poucas mulheres de partidos diferentes, mas que foram capazes de se engajar, né, numa pauta que era relevante para todas as mulheres. Então, acho que se fosse escolher um modelo de poder a ser exercido, eu acho que esse é o exemplo que a gente deve sempre buscar, né, como norteador de como nós, mulheres, devemos ocupar esses espaços de poder. Aí eu queria trazer só mais alguns dados aqui sobre a questão do diagnóstico de gênero. Eu não queria imprimir papel, aí eu deixei tudo no celular, o celular está com quase carga nenhuma, não consigo olhar a pesquisa lá. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem, enfim, que as mulheres descrevem tudo isso, eu queria mostrar que 90% também, tanto das defensoras quanto das servidoras, acham importante a maior participação das mulheres nos cargos eletivos, mas elas ainda se candidatam pouco, né? Na Defensoria Pública, embora nós sejamos maioria, a gente não tem a maioria dos conselhos compostos por mulheres, porque elas também não se candidatam, né? E aí eu acho que tem, enfim, só para fechar mesmo, está bem relacionado a essa dificuldade e a forma também que nós mesmas vemos o exercício do poder ou até da representação classista, por exemplo, né? Que é sempre uma pauta de disputa, e eu acho que o espaço nosso é um espaço de construção mesmo, de um avanço mais ligado à questão da sororidade. Acho que era o que eu queria falar assim rapidamente e agradecer muitíssimo a oportunidade de dividir isso com você. Obrigada.